Agora o sistema de câmbio aqui de controle e troca de marchas de veículos com mais de 6 marchas, aquelas multi-range que a gente tinha visto no tópico anterior. Então, só ilustrando aqui a forma como poderia ser essa montagem aqui. A alavanca de câmbio lá junto com o motorista, o usuário. Normalmente utilizando cabos flexíveis como entrada até a caixa de transmissão. Esse tipo de sistema aqui, normalmente ele é auxiliado por um sistema servo, então pneumático aqui, em que no momento que o motorista, por exemplo, ele pisa no pedal da embreagem, ele abre uma válvula e pressuriza um sistema que permite que o esforço de troca de marcha ele seja minimizado. Em sistemas automáticos ou automatizados, então, o controlador da ECU do veículo, ele próprio já abriria a válvula e acionaria aqui o sistema de seleção e engate da marcha. Existem duas formas de controlar as marchas a partir da alavanca de câmbio. Então, imagine lá um veículo com 16, 20, 24 marchas, de que forma que eu iria engatar cada uma daquelas marchas lá. Não seria de uma forma similar a um veículo de passeio. Então, dessas duas formas existentes, uma delas é denominada de duplo H. Então, o duplo H aqui, ele tem, se vocês olharem lá na simbologia da caixa, vocês vão ver que ele tem duas posições neutras, uma que é caixa baixa, outra que é caixa alta. As marchas, então a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha, a ré, e aí na segunda caixa aqui, a partir do neutro aqui, então quinta, sexta, sétima, oitava marcha. Fora isso, então o motorista na alavanca de câmbio, além dessas 8 posições aqui de movimento frontais, ele também tem um botão em que ele trabalha numa marcha reduzida ou simples, como a gente tinha visto lá nas caixas multi-range. Só lembrando então, o motor ele viria aqui para frente, a caixa seca, a caixa de transmissão. Dentro da caixa de transmissão nós temos o splitter, o grupo multiplicador, a caixa básica, e depois o grupo redutor aqui, com a planetária ou um sistema contraposto aqui, até a saída no eixo cardan aqui, para formar aqui então o número de marchas totais aqui, por exemplo 16 marchas. Então, olhando internamente dentro daquela caixa multi-range, eixo piloto, caixa seca, aqui à frente o splitter, o grupo multiplicador, a caixa básica, vamos considerar 16 marchas aqui, então duas posições aqui, reduzida ou simples, aqui nessa região da caixa básica, 4 marchas possíveis, e na saída aqui, nesse caso planetário, o grupo redutor aqui com duas possibilidades também, é simples e reduzido. Então 2, 4 vezes 2 aqui, teríamos 16 marchas possíveis na saída aqui da caixa de transmissão. Qual é que seria o sistema de câmbio dela? Então, pelo duplo H, cada uma dessas posições da caixa aqui, então à esquerda ou à direita, ele movimenta o grupo redutor. Lembrando que o grupo redutor ele é responsável pela as marchas mais alto e mais baixo. Então, se vocês se lembrarem aqui, nessa região do grupo redutor, ele controlaria aqui, então, quando for reduzida, então se nessa planetária aqui, se ele for reduzida, ele trabalharia da primeira até a quarta marcha. Como ele pode ser, então vindo do grupo multiplicador aqui, desse lado aqui. Então, vindo do grupo multiplicador, ele pode ser simples ou reduzida. Então, nós teríamos que, em função do grupo multiplicador, ele poderia ser aqui, então
Então, em função da posição do grupo multiplicador ser simples ou reduzida, essa da primeira à quarta marcha ele pode ser primeira simples ou primeira reduzida, segunda simples ou reduzida. Então, formaria as 8 primeiras marchas aqui, dentro da condição aqui em que o grupo redutor ele está reduzido. Quando o motorista, na hora que ele vai mudar de marcha, então ele está lá na oitava marcha, na quarta marcha simples, oitava. Quando ele for mudar para a quinta reduzida, o que ele vai fazer? Ele vai jogar a alavanca de câmbio para o neutro dessa caixa aqui e bater forte com a mão dele para que o neutro dele seja deslocado para o neutro da caixa alta. Nessa mudança aqui acontece a mudança da relação aqui de reduzida para simples. Então, quando ele está no neutro da caixa alta aqui, essa posição aqui do grupo redutor ele mudou de reduzido para simples. E aí depois disso, de novo, ele vai engatar a jogar aqui as marchas para quinta, sexta, sétima, oitava marcha, que seria então as marchas de aqui era a oitava, então a nona, décima até a 16ª marcha aqui. Quem controla a mudança do grupo multiplicador, desse grupo aqui, multiplicador, vai ser esse botão frontal aqui da alavanca de câmbio, desse duplo H aqui. Então, quando o motorista ele mantém esse botão para cima, ele está no simples, no high. Quando ele joga esse botão para baixo, ele está na reduzida low. Assim, se ele tiver na simples, o fluxo de torque é reto, direto aqui. Se for com fluxo de torque na condição reduzida no grupo multiplicador, então ele vai fazer esse movimento aqui. Desculpa, que eu só corrigir aqui. O movimento que ele faria aqui seria esse movimento aqui e ficaria disponível no eixo secundário. Então, o duplo H aqui, quem controla a posição, a forma como aciona aqui o grupo redutor em cima da caixa, essa caixa aqui, caixa baixa ou caixa alta, ela vai ser controlada quando o motorista bate a alavanca de câmbio para a esquerda ou para a direita, mudando a posição do neutro dela. Essa mudança aqui aciona as válvulas que mudam a relação de reduzido para simples e vice-versa. Quando ele precisa alterar então, do grupo multiplicador, ele vai acionar aqui o botão na frente da alavanca de câmbio. Normalmente, como item de segurança, toda vez que ele bate esse botão aqui para cima ou para baixo, para que acione a válvula em que vai mudar essa relação de redução desse lado aqui, ele tem que pisar de leve no pedal da embreagem para que abra a válvula e esse comando aqui seja efetivado. Então, se ele, por exemplo, por um engano, ele acionar esse botão aqui, mas não pisar na embreagem, a caixa ele não vai mudar de simples para reduzida ou de reduzida para simples. A segunda forma de montar na alavanca de câmbio as 16 marchas, por exemplo, é pelo H sobreposto. Então, ao invés de utilizar a caixa alta e a caixa baixa, na posição da alavanca de câmbio, vão olhar só para as frontais, né? Não vão olhar para as rés. Então, teriam simplesmente 4 posições de marcha que o motorista poderia escolher para ir com o movimento à frente. Então, um neutro, e aí a primeira, segunda, terceira, quarta marcha. Nas mesmas posições, então, na mesma posição da primeira marcha, quinta marcha, sexta marcha, sétima, oitava, assim por diante. Para cada marcha aqui, então, a primeira, ele pode ter low e high, ou seja, reduzida e simples, que cada uma dessas posições vai ser controlado também
pelos botões que são montados em cima da alavanca. Então, o splitter aqui, nesse caso, o splitter que é do grupo multiplicador. Então, nessa região aqui. Nessa região aqui, que seria do grupo multiplicador, seria a execução do splitter. Aqui no grupo redutor, seria o botão agora acionado à frente. Então, para cima ou para baixo aqui, ele faria com que esse grupo aqui redutor ele fosse acionado reduzido ou simples. Então, dessa forma aqui, o motorista ele vai ter as 4 posições possíveis de engate. Se ele quiser a primeira marcha reduzida, então, ele vai colocar o splitter low, reduzida, e vai colocar aqui o grupo redutor em low também, reduzido. Depois que ele fizer os 2 botões aqui para baixo, ele joga a alavanca de câmbio para cima, engata a primeira marcha. Ele partiu com o veículo, agora ele quer mudar da primeira baixa para a primeira simples. Então ele vai pegar aqui o splitter, joga para simples, pisa na embreagem para acionar a válvula de mudança da caixa. Então ele muda aqui para a relação simples e está engatado em primeira marcha simples. Agora ele vai mudar para a segunda, só que ele tem que mudar para a segunda reduzida, se for seguir na sequência. Então ele vai pegar o splitter, jogar para baixo, reduzida, pisa na embreagem, puxa a alavanca de câmbio para trás, engata a segunda marcha. Então ele está na reduzida em segunda marcha. Segunda simples, joga esse botão aqui para cima, pisa na embreagem, segunda simples. E assim por diante. Até que ele fecha aqui a quarta marcha simples. Quando ele for para a quinta marcha, o que ele vai fazer? Ele vai vir nesse botão do grupo redutor e jogar para high, ou seja, não reduzida. Então, ele vai tirar a alavanca aqui da quarta marcha, colocar na posição exatamente a mesma da primeira marcha e manter esse botão aqui para cima, para high, e o do grupo multiplicador do splitter colocar em low. Então ele ficaria em quinta reduzida. Joga esse botão do splitter para cima, quinta simples, e assim por diante. Se ele errar nesse movimento aqui, numa das mudanças, se ele acionar a caixa do grupo redutor, ao invés de acionar o do grupo multiplicador, ele corre o risco de perder a embreagem por centrifugação, porque ele sai, por exemplo, lá da quarta ou oitava marcha, ao invés de engatar a quinta marcha, ele engatou a primeira marcha. Então, esse é um dos perigos desse tipo de alavanca aqui. Ele é chamado de H sobreposto porque as marchas são sobrepostas nessas 4 posições aqui. Essas outras duas aqui são de ré. Então, aqui é um exemplo de como se faz as trocas sequenciais aqui no H sobreposto. Então, só lembrando que o botão da frente aqui, ele muda o grupo redutor, e o botão lateral aqui, ele muda do grupo multiplicador. Então, a da frente muda a marcha e a lateral aqui muda se a marcha é simples ou reduzida. Então, se eu olhar aqui para o vídeo, então primeira reduzida, primeira simples, segunda reduzida, segunda simples, terceira simples, terceira reduzida, quarta reduzida, quinta reduzida, assim por diante. Então essa é a sequência que o motorista precisa fazer, por exemplo, quando está subindo uma serra e sai de marchas mais baixas, mais reduzidas, e enquanto vai ganhando velocidade precisa aumentar as marchas.